Na natureza moram muitos bichos, entre eles as abelhas. Mas quando a mata é destruída, elas ficam sem ter onde morar e acabam vindo parar até mesmo dentro de nossa casa. É muito comum enxames de abelhas aparecerem em ambientes urbanos. E nesse episódio do Brasil Abelha, vamos conhecer profissionais que ajudam a gente a resolver esse problema. Para começar essa história, a gente pegou a estrada sentido a cidade de Limeira, que fica a 150 quilômetros da capital paulista. Vento, poeira, estrada, veneno, viola, morena teus olhos em Chão de terra. Na zona rural está o sítio do Rogério. Ele é apicultor há mais de 10 anos e trabalha também com remoção de enxame. Conta aí, Rogério, pra gente como é que foi cair nesse mundo de remoção de enxames. Cair no mundo da remoção dos enxames aconteceu meio por acaso. Foi num momento posterior a eu começar meu trabalho com apicultura. Eu estava em parceria com um amigo meu que já tinha tido uma experiência no passado e a gente lá no sítio dele começou a pôr umas caixinhas e começamos a resgatar os conhecimentos antigos ainda do tempo de faculdade. Daí o conhecimento sobre remoção e o interesse na apicultura também chegou ali na subprefeitura de Barão Geraldo, que é um distrito de Campinas onde eu resido. Então, volta e meia, o pessoal procurava a subprefeitura para saber o que fazer e começavam a passar meu telefone. Desse jeito fiquei alguns anos atendendo um caso ou outro, sem muito para onde levar os enxames, mas ao mesmo tempo eu queria fazer alguma coisa pelas abelhas, pelos moradores. Muitas vezes me lasquei, porque eu saía de lá com o enxame e não tinha bem para onde levar. Então, depois que você vai lá retirar o enxame, o serviço não acaba, pelo menos para você, né? Não, ali depois de retirado o enxame ainda tem mais o segundo tempo para jogar, que é tirar de lá, trazer para o sítio, levar para o apiário. Então, às vezes a gente sai tarde da casa da pessoa e o trabalho ainda se estende por mais algumas horas. E o que você faz com os enxames depois que você leva ele embora? Geralmente são encaminhados para apiários. Hoje já tenho para onde trazer, mas também às vezes repassamos para outros apicultores. Perdoa, E, Rogério, como é que funciona a cobrança desse serviço? Ela é feita e quais são os critérios que você usa para compor o preço que vai ser onerado para a pessoa que faz a requisição? Esse serviço, como qualquer outro, tem que ser cobrado, porque é uma demanda de tempo, de material, inclui o teu conhecimento. Então, a gente tem sim que cobrar. A gente já parte do material. Para você fazer a remoção da ápice, você tem que ter uma caixa de cultivo, que é da onde você vai tirar, da onde ela está alojada e passar para a caixa. E isso daí já é um preço que não é pouco. Depois temos todo o trabalho de deslocamento, a estrutura para levar e buscar combustível, carro. Então é um trabalho que já gera custo, tanto para quem está prestando e quem está pagando. E a própria qualificação do apicultor também. Então, mas eu acho assim, que no fim das contas, o que você consegue em termos de valor é amortizar teus custos e não acho que seja um trabalho que te dê sobra, porque também é um trabalho que acaba ficando caro para quem está pagando. Tem gente que já está sensibilizado com a questão da abelha, faz questão de fazer o trabalho correto, faz questão de entender a sua necessidade. Tem um caso agora bem perto, numa propriedade rural aqui bem pertinho do sítio, e vamos poder mostrar para vocês um pouco mais como é que funciona todo esse processo. Vamos aí?
Bora! Versos de amor, mas volto. Aqui é um detalhe que faz toda a diferença. Erva cidreira, o capim-limão. Quando a gente está fazendo o checklist para ir fazer o trabalho, é normalmente aquela coisa que a gente para o carro e volta. Porque não levar o capim-limão faz toda a diferença. Passar bastante cidreira na caixa para fazer com que fique mais convidativo. Pelo estradão, na lua encontro o abrigo, lá vou eu e o meu violão. Esse enxame apareceu aqui, de repente, né? E a gente tem animal aqui na chácara aqui, e ficou um negócio meio perigoso, né? E como é que você vê o papel da abelha em todo o contexto aí junto com as galinhas, junto com os cavalos, do lado da cana? Como é que você vê a abelha em todo esse ambiente rural aqui? Então, eu acho assim que a gente também depende da abelha, né? Entendeu? A gente depende do mel, e a abelha depende, a flor depende da abelha. Então, vários amigos meus falaram assim, joga gasolina, joga óleo, põe fumaça, põe fogo e tal. Eu falei, não, vou matar a abelha. Eu falei, vou pegar alguém para levar para algum lugar, né? Como é que você sente aqui com os vizinhos, com o pessoal dos outros sítios? A visão que eles têm é essa mesma? Ou o pessoal geralmente, como é que o pessoal geralmente lida com esse tipo de problema quando eles têm enxame que chega na casa aí? Então, eles ficam meio apavorados, né? É das criações, entendeu? Que vamos supor, tem 2 ou 3 tipos de abelha, não sei, o pessoal fala. Essa, graças a Deus, é uma calma. Porque os animais ficam aqui em volta, você vê, nunca atacou ninguém, entendeu? O meu vizinho aqui embaixo tem um enxame na casa dele ali, ficou acho que 2, 3 anos, entendeu? Aí veio um pessoal de Limeira e retirou. Então a gente tem que procurar preservar a natureza. Esse enxame dele está num lugar usual, que é uma casinha de poste, casinha de força, de propriedade rural, propriedade mais antiga antes de fazer o poste padrão. E essa casinha de alvenaria é um lugar que as abelhas sempre gostam, e é bem comum esse tipo de fixação delas. Perdoa, morena. A primeira atitude que a gente toma ao chegar no lugar é acender o fumegador. Estando com a fumaça bem ativa já na hora de começar a trabalhar é uma garantia. O equipamento está todo preparado ali. A gente posicionou a caixa ninho que vai receber esse enxame bem ali do lado da caixa de força, onde o enxame está. Agora a gente vai quebrar com bastante cuidado ali usando uma talhadeira para acessar esses favos e fazer a transferência adequadamente. Vamos nessa? Caso não saibas, morena, da força de um cantador, solte os cabelos e sinta no vento liberdade, uma canção de amor. Mas volto, morena, perdoa, morena. Os quadros de cria estão todos transferidos já aqui para a caixa e a ideia agora é fazer a rainha entrar aqui. Então a gente usa uma vassourinha bem delicada, vai colocando elas aqui no copo e torcer para que numa dessas ela entre junto. A gente está terminando o dia de serviço, o dia também está acabando. Falta ainda um pouco de colaboração das abelhas que precisam entrar na totalidade na caixa. A gente acha que uma grande parte delas já está para dentro, mas ainda tem uma remanescência voltando do campo que está procurando o lugar antigo ainda. A gente, com a ajuda da fumaça, está tentando evitar que elas voltem no lugar antigo e assumam a caixa nova. Provavelmente a gente vai deixar essa caixa aqui mais alguns dias, ao menos umas 48 horas aí, para que elas comecem e reiniciem o trabalho na nova casa. Bom, a gente veio conferir o trabalho de ontem. Está tendo um movimento aqui no ovado, na caixa.
Existe também um movimento ali no lugar antigo, provavelmente é um saque onde elas estão finalizando o que tinha de recurso ali dentro, elas estão aproveitando. E agora vamos colocar um redutor de alvado aqui para deixar elas mais protegidas aí no novo ambiente. Algumas cidades do interior de São Paulo já lidam com a remoção de enxames buscando soluções para a população. Fomos até Campinas conversar com Rodrigo Pires, que é gestor ambiental e atua no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal na Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade. Eu observo um problema relacionado à abelha, acidentes, né, que acontecem, e também o pessoal muito preocupado na época de enxameação. Aí é mais o susto, né? O pessoal se incomoda, vê aquele bolo de abelha e tal, e aí acaba recorrendo bombeiro, Secretaria do Verde, Secretaria de Saúde, apicultor. Aqui tem uma incidência muito grande de julho a setembro. Tem situações onde é possível fazer a remoção da enxameação, soltar numa área natural, uma área mais segura, e outras situações são quando tem acidente mesmo. E alguém vai mexer num telhado, derrubar um muro, podar uma árvore e acaba ocorrendo acidente. Já fui tirar enxame de local onde tinha falecido uma pessoa, alguns outros locais onde os cães que não conseguiram sair do quintal foram mortos. Então, em área urbana, apesar do papel ambiental importante que as abelhas têm, elas representam alguns riscos. Solte os cabelos e sinta no vento. De Campinas, partimos para Botucatu, que fica a 220 quilômetros da capital. A gente veio aqui para o setor de apicultura da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu, onde vamos conversar com o pessoal da Vigilância Ambiental em Saúde, daqui do município, e com o professor Ricardo Orsi, que é o responsável aqui pela área. Eles têm um projeto super bacana de remoção de enxames urbanos aqui na cidade, e que é exemplo para muitas outras cidades do estado. De 2004 a 2009, a Vigilância Ambiental em Saúde recebia as solicitações da população para a retirada, para a eliminação dos enxames de abelhas africanizadas em ambiente urbano. Então, ocorriam os acidentes em Botucatu, até estavam ocorrendo os óbitos também, pessoas morriam em decorrência dos acidentes com enxames de abelhas africanizadas. A conduta era chegar até o local onde havia esse enxame e eliminá-lo com o uso de inseticida. E a gente ficava preocupado com que impacto ambiental, qual o impacto ambiental que essa conduta teria. Então foi quando a gente procurou o Departamento de Produção Animal, né, o professor Ricardo Orsi, para ver o que a gente poderia estar sendo feito para estar amenizando esse problema de eliminação das abelhas e o risco de acidentes em ambiente urbano. Então foi onde que firmou a parceria em 2009, quando o professor com a sua equipe capacitou os agentes da Vigilância Ambiental e Saúde para fazer o manejo e a captura dos enxames de forma segura, né, com conhecimento de como agir, e depois trazer aqui para o setor de apicultura, né, no apiário. E o que acontece com esses enxames aqui no setor, professor? Então, Maurício, só ressaltando, né, a importância dessa parceria, como o Ney comentou, porque as abelhas, sim, todos sabem da importância ecológica delas, né, em termos de produção, polinização de culturas, então ela é extremamente importante para o ser humano. E a ideia, né, quando o Ney veio nos procurar, de fazer uma captura consciente e adequada desses enxames, era para evitar que se matasse esses insetos, né, e se jogasse agrotóxicos no ambiente, e assim a gente conseguisse preservar esse inseto tão importante. E aí então todos os enxames que a equipe da vigilância captura, eles trazem aqui para a área de produção, né, que é o setor da apicultura, e aqui nós destinamos esses enxames ao ensino, à extensão, à pesquisa, à produção, tá, no caso de mel ou algum outro produto, ou às vezes esses enxames eles saem para o ambiente. Então, mesmo que a gente não fique reutilizando-os aqui, eles voltam para o seu habitat natural, né, e vão fazer os seus ninhos em outros locais. Mas aí nós conseguimos com esse projeto, né, retirar esses enxames de área urbana. Então nós fazemos a nível de pesquisa com nutrição de enxames, que hoje é uma área defasada um pouco na apicultura,
Então, para você conseguir desenvolver esse enxame da melhor forma possível, nós desenvolvemos a parte de um pouquinho, uma coisa de melhoramento genético, né? E também a parte de efeito dos agrotóxicos nas abelhas. Então nós estudamos alguns produtos aí que existem no mercado e que realmente ele promove em termos fisiológicos nas abelhas. Então a gente tenta aprofundar um pouco mais isso. E sem contar o projeto em parceria com o CEVAP, né? Do desenvolvimento do soro antiapílico. Uma das pesquisas de base nós fazemos aqui. Grazi, quantas ocorrências vocês atendem anualmente, mais ou menos? Normalmente chega por volta de 1.000 a 1.200 ocorrências. Nossa, bastante. A gente atende. E tem um período do ano que... Sim, é a época de verão, né? A partir de setembro agora, final da primavera, começo de verão, aumenta bastante as ocorrências, principalmente com enxame migratório. O que seria esse enxame migratório? É um enxame que eles saem de um determinado lugar, né, e vão à procura de outro lugar para se fixar e acabam parando em beiral de casa, em garagem, né? Daí as pessoas se assustam, porque quando as abelhas chegam e fazem aquele barulho, ligam pra gente, né? Daí a gente vai lá, já vê que é um enxame migratório e no período da noite a gente faz retirada e traz para o setor. Com qualquer animal, inclusive com as abelhas, né? Quando nós não temos uma capacitação técnica adequada, não se deve mexer. Tá? Então, no caso das abelhas em si, né, africanizadas, se eu detecto um enxame em minha residência, seja ele migratório ou fixo, jamais sem eu ter um conhecimento ou uma capacitação e querer resolver o problema. Então a população de botucatu, nesse caso, é privilegiada, né, conta com uma equipe de pronto atendimento que vai lá vistoriar, dá as orientações técnicas adequadas e depois faz a remoção adequada desse enxame. Em outros municípios que não se tem esse serviço de prontidão, como o Ney falou, entrar em contato com as autoridades lá, né, corpo de bombeiro ou a prefeitura, e solicitar pelo menos uma orientação, uma indicação de alguém que tem uma capacitação, ou entrar em contato com algum apicultor, tá, que de repente a prefeitura conheça, para que esse apicultor vá até o local e faça uma remoção adequada. Sem sombra de dúvidas, as abelhas têm uma importância gigantesca na natureza. Mas alguns cuidados têm de ser tomados por conta de seu comportamento defensivo, principalmente nas épocas de enxameação. Se o enxame aparecer em sua casa, não mexa com ele. Procure as autoridades de seu município ou um apicultor treinado para cuidar do assunto. E lembre-se, a remoção é um serviço, como qualquer outro. Mas volto, moreno.